específico da Lei 12.850 de 2013, a Lei de Infiltração de Agentes. Quem estiver ouvindo o questionário no YouTube, por favor, curtir e se inscrever no canal. Vamos lá. Questão 1. Prova de defensor público de São Paulo. A colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013 A. Autoriza que o juiz profira sentença condenatória com base apenas nas declarações do agente colaborador? B. Prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que um colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. C. É o meio de obtenção de provas, permitido apenas na primeira fase da persecução penal. D. Prevê restrições ao direito ao silêncio. E. Prevê que o juiz participe de todas as negociações realizadas pelas partes para formalização de acordo de colaboração. Então, vamos lá. Correção. A. Autoriza que o juiz profira sentença condenatória com base apenas nas declarações do agente colaborador. Errado. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Está no artigo 4º, parágrafo 16º. B. Prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que um colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Errado, pois, de acordo com o artigo 4º, inciso seguinte, o resultado da colaboração deve ter um ou mais dos seguintes resultados: identificação dos demais coautores, participação da organização criminosa, das infrações por ela praticadas. 2. Revelação da estrutura hierárquica e divisão de tarefas. 3. Prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização. 4. Recuperação total ou parcial do produto proveito das infrações. 5. Localização eventual vítima e sua integridade física é preservada. Então não quer dizer que o colaborador necessariamente vai ter que revelar a estrutura hierárquica da organização e sua divisão de tarefas. Ele pode revelar outras coisas mais. C. É um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal. O artigo 3º fala que em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos, os seguintes meios de obtenção de prova. 1. Colaboração premiada. Então fala em qualquer fase da persecução penal. D. Alternativa correta, prevista no artigo 4º, parágrafo 14, que ele fala o seguinte: nos depoimentos que prestar o colaborador, renunciará, na presença de seu defensor, ao direito do silêncio e estará sujeito a compromisso legal de dizer a verdade. Essa questão vamos continuar. Prevê que o juiz participe de todas as negociações realizadas pelas partes para formalização de acordo de colaboração. O artigo 4º, parágrafo 6º. Dispõe: o juiz não participa das negociações realizadas entre as partes. Ocorre entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do MP, ou entre o MP, o investigado, o acusado e seu defensor. Verificando aqui no site, questão de concurso, teve 70% de acertos essa questão. Então a questão não é uma questão difícil, mas quando fala de prever restrições do direito ao silêncio, apesar de ser meio óbvio, é algo que talvez o concursando não esteja preparado, porque a gente sabe que o direito ao silêncio é uma coisa quase que absoluta dentro da estrutura penal. 2. Prova de analista judiciário da Bahia, do TJ da Bahia. De acordo com a 12.850 de 2013, a infiltração de agentes. A. É técnica que pode ser aplicada na investigação de crimes sancionados com pena mínima de 4 anos de reclusão. B. É técnica de investigação preliminar que torna o agente infiltrado imune à responsabilidade criminal. C. Será deferida no prazo de 60 dias sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. D. Depende de requerimento que contém a demonstração, dentre outros, da necessidade da medida e alcance da tarefa dos agentes. E.
demanda que a autoridade responsável pela sua implementação apresente relatório circunstanciado a cada 15 dias. Questão com 73% de acertos, então possivelmente uma questão também bem fácil. Vamos lá, o A, com relação às penas. Então, começa falando que o artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, aqui ele tinha falado que crimes sancionados com a pena mínima de 4 anos. Na verdade, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. B, quando fala que a técnica de investigação preliminar que torna o agente infiltrado imune à responsabilização criminal. Está errado também. O artigo 13 fala que o agente não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único, não é punível, no âmbito da infração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Então, aí há uma excludente de ilicitude quando fala da inexigibilidade de conduta diversa. O C fala que é deferida pelo prazo de 60 dias sem prejuízo de eventuais renovações. Na verdade, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde comprovada sua necessidade. A D, que é a resposta correta, depende de requerimento que contém a demonstração, dentre outros, da sua necessidade e alcance da tarefa do agente. Fala no artigo 10º que a infiltração dos agentes de polícia em tarefas de investigação é representada pelo delegado ou requerida pelo MP, então ela pode ser representada pelo delegado ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso do inquérito policial. Será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seu limite. Demanda que a autoridade responsável pela sua implementação apresente relatório circunstanciado a cada 15 dias. Na verdade, o artigo 10, parágrafo 4º, fala que, fim do prazo de 6 meses, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que cientificará o Ministério Público. Acho que a partir de agora eu vou falar a questão correta antes de começar a falar das opções. 3. Prova de promotor de justiça de Roraima. A respeito da 12.850/2013, é correto afirmar que A. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, até o ajuizamento da respectiva ação penal e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do MP, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto em sua proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do CPP. B. O prazo para o oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, desde que até que sejam cumpridas as medidas da colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo decadencial nos casos em que a ação se procede mediante a representação do ofendido. C. É facultado às partes tratar-se da proposta de colaboração premiada, podendo as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador ser utilizadas em seu desfavor, desde que acompanhadas de outras existentes nos autos. D. Em consonância com o regramento já presente no CPP, o sigilo da investigação que envolva organização criminosa será sempre decretado pela autoridade policial que preside o inquérito, sob o fundamento da garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados as referentes diligências em andamento. Ainda que o beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo desde que haja prévio requerimento das partes. A resposta certa é a letra C. É facultado às partes retratar-se da proposta de colaboração premiada,
podendo as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador ser utilizadas em seu desfavor, desde que acompanhadas a outras existentes nos autos. Essa questão aí, possivelmente uma questão dificílima, teve apenas 27% de acertos. A maioria das pessoas marcou a letra A, outras pessoas marcaram a letra C, né, que foi a certa, e outras a letra E. Essas foram as opções mais marcadas. Então, A, C e E, um nível de quantidade de pessoas que marcaram. A B e a D uma quantidade bem inferior de pessoas marcaram essas alternativas de acordo aqui com o site que é Concursos. Geralmente, quando a questão está assim dificílima, ela está meio complicada mesmo, né? Então, vamos lá. O A. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, até o ajuizamento da respectiva ação penal e o delegado de polícia nos autos do IP, com manifestação do MP, poderão requerer e representar o juiz pela concessão de perdão judicial do colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28. Então, o erro da A é que ele fala até o ajuizamento da respectiva ação penal. Se um pouco mais de atenção aí, você vê que é a qualquer tempo, não é até o ajuizamento. Então, a qualquer tempo, pode ter esse requerimento ou representação ao juiz pelo perdão judicial. B. O prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderão ser suspensos por até 6 meses. A B fala o seguinte: ele pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo decadencial, nos casos em que a ação se procede mediante representação do ofendido. Então, na verdade, tem a suspensão do prazo prescricional. Fala aqui ainda nesse artigo 4º, parágrafo 3º, o prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Então, o erro aí ficou decadencial, na verdade é prescricional. A letra C, que é a resposta certa, né, é facultada às partes de tratar-se da colaboração premiada, podendo as provas autoincriminatórias produzidas ser utilizadas em seu desfavor, desde que acompanhada de outras existentes nos autos. É o artigo 4º, parágrafo 10º. O que ficou meio confuso é que o parágrafo 10º fala exatamente o seguinte: as partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, o que foi a modificação aí foi que justamente falou que desde acompanhada de outras existentes nos autos. Então, talvez uma pegadinha aí, né? Um negócio que requeresse uma atenção, que requer uma atenção muito maior do concursando. A D fala a respeito do sigilo da investigação ser decretado pela autoridade policial. Na verdade, o sigilo é decretado pela autoridade judicial, está no artigo 23. A E está no artigo 4º, parágrafo 12, fala o seguinte: ainda que beneficiado por perdão judicial não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes. Foi só isso que falou. Ainda tem algo aí, ou por iniciativa da autoridade judicial, ou seja, o juiz pode pedir para ouvir o sujeito. Então, essa questão dificílima aí, do meu ponto de vista, um pouco mal elaborada, né? Uma vez que ela encerrou ali ela encerrou, não quer dizer que está errado, mas está um pouco incompleto. E essa outra tem aquele detalhe, que ele colocou igualzinho o texto, porém colocou ainda uma ressalva que tornou aquela alternativa correta. 3. Prova de Tribunal de Justiça de Pernambuco para juiz. Certo ou errado? O retardamento da intervenção policial ou administrativa na ação controlada será previamente comunicado ao juiz competente, caso o juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.
Então, mais uma vez, certo ou errado, o retardamento da intervenção policial ou administrativa na ação controlada será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Resposta correta. Questão bem fácil sobre a lei na prova de juiz. Quarta questão. Prova da Polícia Civil do Ceará, delegado de polícia, VUNESP 2015. A prova são 5 opções, mas eu vou dar certo e errado, pelo menos nas opções mais interessantes. Certo ou errado? O acordo de colaboração realizado entre o delegado, o investigado e o defensor somente será válido se formalizado na presença de um juiz, que em seguida o homologará. Certo ou errado? O acordo de colaboração realizado entre delegado, investigado e defensor somente será válido se formalizado na presença de um juiz, que em seguida o homologará. Resposta errado. 5. Certo ou errado? Sobre a lei, ainda na mesma prova de delegado de polícia, sobre a lei 12.850, certo ou errado, alterou, aumentando para 2 a 4 anos e multa as penas previstas para o delito do artigo 342 do Código Penal, crime de falso testemunho. Certo ou errado, a lei da 12.850 alterou, aumentando de 2 para 4 e multa as penas previstas para o delito no 342 do Código Penal, falso testemunho. Resposta certo. A questão teve 51% de acerto, segundo o site aqui, questão de concurso, né, das pessoas que resolveram. Então, uma questão de possivelmente média dificuldade, uma vez que aborda a pena. É uma coisa que não é muito comum no estudo para delegado de polícia. Enfim, sexta questão. É o cargo de procurador do IPSMI, é uma autarquia. Vamos lá, a respeito dessa determinada lei, certo ou errado? Lembrando que no concurso aqui foram 5 alternativas também, mas estou fazendo certo ou errado para ficar mais simples. Certo ou errado? Quem impede ou embaraça a investigação de infração que envolve organização criminosa está sujeito à punição idêntica de quem integra a organização criminosa. Quem impede ou embaraça a investigação de infração que envolve organização criminosa está sujeito à punição idêntica à de quem integra a organização criminosa. Resposta correta. Certo ou errado? Ainda continuando na mesma prova, a colaboração premiada é admitida apenas até a sentença. Certo ou errado? A organização criminosa, a colaboração premiada é admitida apenas até a sentença. Resposta errado. No artigo 4º, no parágrafo 5º, a lei expressa: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Sétima questão. Prova de promotor de justiça de Goiás. Segundo o texto da lei 12.850, assinale a correta. A. A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em áreas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do IP, do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. B. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando aparada a sua conduta na causa de exclusão de ilicitude denominada estrito cumprimento do dever legal. C. O juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação ou com o processo criminal. D. Se a ação controlada envolver a transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação de autoridades dos países que figuram no provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Isso aí foi uma questão de
de uma dificuldade boa, apenas 50% acertaram. Então vamos lá. A resposta correta, letra D. A letra A fala da infiltração de agentes de polícia ou inteligência. Está errado, é só agentes de polícia. A letra B fala do estrito cumprimento do dever legal. É errado. Não é a exclusão de ilicitude, sim de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. A C falava que o juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público. Está errado, o requerimento não é exclusivo do Ministério Público. E a D está correta. Tem que comunicar, num caso de transposição de fronteiras, comunicar às autoridades dos países como provável itinerário ou destino do investigado para reduzir fuga, extravio do produto, do objeto, instrumento e proveito do crime. 8ª questão. Certo ou errado? Prova de inspetor de polícia do Ceará. A participação de policial nos crimes de que trata essa lei será investigada em inquérito policial instaurado pela Corregedoria de Polícia e acompanhado por membro específico designado pelo Ministério Público até sua conclusão. Certo ou errado? A participação de policial nos crimes de que trata essa lei será investigada em inquérito policial instaurado pela Corregedoria de Polícia, acompanhado por membro específico designado pelo MP até sua conclusão. Resposta correta. Quando é um crime que haja uma possível participação do policial, havendo esse indício, a Corregedoria tem que instaurar um inquérito policial, comunicar ao Ministério Público, que designará o membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. 9ª questão. Prova de juiz substituto do Amapá. Do Amazonas. Sobre essa lei, vão ter 2 alternativas agora. Cabe ao estudante dizer se está certo ou errado. Primeira alternativa. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou poderá ser admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos. Segunda. Em caso de decretação do sigilo na investigação, é assegurado ao defensor, no interesse do representado e mediante prévia autorização judicial, amplo acesso aos elementos de prova relacionados ao exercício do direito de defesa, ressalvado os referentes às diligências em andamento. Então, tem que dizer se uma delas está certa ou se ambas estão certas. Vamos lá de novo. A primeira é: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou poderá ser admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos e subjetivos. Está errada. O artigo 4º, parágrafo 5º, fala que se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos, tá? Requisitos objetivos. A segunda alternativa, em caso de decretação do sigilo na investigação, é assegurado ao defensor, no interesse do representado e mediante prévia autorização judicial, amplo acesso aos elementos de prova relacionados ao exercício do direito de defesa, ressalvado os referentes às diligências em andamento. Está correto. O artigo 7º, parágrafo 2º, fala que o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado, como forma de garantir êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial. A questão teve aí um erro de... Deixa eu ver, um índice de acerto de 60%. 10ª questão. Delegado de Polícia do Rio Grande do Sul, 2018. Sinale a alternativa correta. A. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração premiada, o colaborador deverá estar assistido por defensor. B. Ao colaborador deverá ser garantida assistência por defensor nos atos de negociação da colaboração premiada, sendo dispensada a defesa técnica quanto à confirmação e execução da colaboração. C. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração premiada, o colaborador deverá estar assistido por defensor, assegurada a participação do MP. D.
O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade policial para garantir a celeridade da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados as referentes diligências em andamento. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada prévia vista aos autos, exceto quando classificado como sigilosos no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Repetindo, determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada prévia vista aos autos, exceto quando classificado como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Resposta correta, letra A. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração premiada, o colaborador deverá estar assistido pelo defensor, sendo desnecessário aí no caso que a presença do Ministério Público, a participação do Ministério Público. Nessa última questão, a E, que fala como do depoimento dos 3 dias, tem o artigo 23, parágrafo único, fala o seguinte: determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá a prévia vista dos autos, ainda que classificado como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação.